Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir a relação do governo Bolsonaro com a extrema-direita em outros países. E claro que o evento, que sugeriu esse tema foi o encontro do presidente Jair Bolsonaro, do seu filho Eduardo Bolsonaro, do ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, o astronauta, mas também ainda da deputada Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Todos eles se encontraram com uma deputada alemã que esteve aqui no Brasil, nessa semana anterior àquela em que nós gravamos esse programa. Nós gravamos no dia 30 de julho, uma sexta-feira, e ela esteve por aqui fazendo esse périplo aí com uma série de lideranças bolsonaristas, e isso veio a público e causou muita estranheza em parte das pessoas, pelo menos outros talvez não tenham estranhado absolutamente nada, mas muita gente, se não estranhou, pelo menos ficou, digamos, chocado com esse encontro, pelo fato de que essa deputada, que é uma neta de um antigo ministro das finanças do governo nazista na Alemanha, que inclusive é responsável pelo confisco dos recursos de judeus durante o período nazista, foi condenado no Tribunal de Nuremberg, mas alguém fala, mas ela não tem culpa do avô que teve. Certamente não, mas ela faz parte de um partido da extrema-direita alemã, ou da ultradireita populista, a gente pode depois pensar qual é o nome mais preciso para isso, que é a Alternativa para a Alemanha, AfD. E a ideia é tentar entender o seguinte, o que é, primeiro, a AfD? Acho que isso é o primeiro ponto importante para a gente entender. E o segundo, qual é a relação que o governo Bolsonaro tem com esse partido, e pensando nisso, claro, dentro de um cenário mais amplo, dessas relações que há entre lideranças e organizações da extrema-direita mundo afora. E para tentar entender esse ponto, eu tenho dois convidados aqui hoje. Uma convidada e um convidado, para ser mais exato. A Aline Burni. A Aline, ela é pesquisadora no Instituto Alemão do Desenvolvimento, o DIE, na sigla em alemão. Ela é cientista política, doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais e mora na Alemanha e conhece profundamente esse tema, vai explicar um pouco pra gente do que se trata. O outro convidado também mora na Alemanha, também pesquisa sobre esse tema, é o Vinícius Bivar. O Vinícius Bivar, ele está realizando o doutorado dele na Universidade Livre de Berlim, FU Berlim, para a gente pensar um pouco na sigla. Ele é historiador, faz o seu doutorado em História lá na universidade, e ele também conhece esse tema e vai tentar explicar para a gente, afinal de contas, que confusão é essa em que o Brasil se meteu nos últimos dias. Eu acho que, na verdade, o Brasil se meteu numa confusão há mais tempo, mas, enfim, essa nova confusão em que nós nos metemos recentemente. Então, para começar essa conversa, eu dou as boas-vindas a ambos e começo com a Aline perguntando o seguinte: Aline, você pode explicar para a gente o que, afinal de contas, é a AfD? Bem-vinda. Claro, obrigada, Cláudio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Vinícius, hoje para conversar sobre esse tema. Então, vamos lá. A AfD, a Alternative für Deutschland, que é a Alternativa para a Alemanha, ela foi criada recentemente, em 2013, e, na verdade, quando ela foi criada, ela não tinha ainda esse perfil radical, ultradireitista que ela tem hoje. Esse perfil foi se radicalizando e mudou nos últimos anos, principalmente com a virada ali, em 2015, com a chegada massiva de solicitadores de asilo na Alemanha. A AfD ela foi criada em 2013 por um grupo de intelectuais que tinham alto nível socioeconômico, eles tinham grana e tinham alguma experiência política, inclusive alguns vieram da CDU, que é o Partido Democrata Cristão da Angela Merkel. Foi criado, então, por algumas pessoas que estavam insatisfeitas com esse partido e com a aproximação dele mais para o centro, do espectro político. Foi criado por pessoas, então, que eram, à época, vistas como moderadas, mas que tinham uma plataforma muito centrada na questão da saída do euro
com a volta para as moedas nacionais, e neoliberal, praticamente, né? Que eles defendiam muito o Estado mínimo e a saída do euro. Era basicamente isso. Tinha alguns traços de conservadorismo da direita, no plano dos costumes, mas a principal bandeira à época era a saída do euro. Então, ao longo desses anos, o partido meio que foi tomado pela ala mais radical da AfD, e um pouco refletindo a própria demanda dos eleitores que começaram a apoiar e a participar do partido. E, especificamente, com o evento, né, de 2015 e 2016, com a vinda de refugiados e com a percepção de parte da direita de que o partido da Merkel estava tomando medidas muito ao centro e autorizando a chegada de muitos imigrantes, alguns eleitores da direita tradicional optaram pela AfD e foram, a partir do apoio ao partido, e também a ala mais radical do partido foi ganhando espaço e colocando a sua voz. Inclusive, houve várias disputas internas, o partido é bem fragmentado internamente. Por um tempo, pensou-se que a área moderada ia ganhar mais espaço, mas acabou prevalecendo a área mais radical, e isso ficou claro agora com a escolha dos dois candidatos que são apontados pela AfD como os potenciais candidatos a chanceler nas eleições que vão acontecer esse ano, em setembro. Muito bem. Vinícius, você pode explicar também um pouco para a gente qual é o contexto desse partido em que ele emerge, as suas origens? E dá para a gente chamar esse pessoal de neonazista, como de certa maneira se falou aqui no Brasil, ou é um certo exagero? Sim, primeiramente, obrigado, Cláudio, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Bom, como a Aline bem disse, né, esse é um partido relativamente recente, ele tem as suas origens ali em 2013, no contexto de uma radicalização da política europeia que já vinha ocorrendo desde a crise de 2008. Né? A gente teve protestos importantes nesse ano de 2013 também aqui na Alemanha, né, nos antigos estados da Alemanha Oriental, sobretudo na cidade de Dresden, né, o movimento Pegida, ele se originou nesse ano e realizou manifestações de massa nesse ano de 2013 na cidade de Dresden, aqui na antiga Alemanha Oriental, né? E como o próprio nome diz, esse movimento ele é um movimento xenófobo, anti-islâmico, né? Sim, a tradução dessa sigla, ela é o movimento contra a islamização do Ocidente. Essa seria a tradução da sigla Pegida para o português. Então, ele é um movimento de caráter xenófobo, anti-islâmico, que ganhou bastante força nesse contexto. Né? Da mesma forma, o AfD se aproveitou desse contexto favorável, esse tipo de ideia, o ressurgimento desse tipo de ideia, né? E se fundou naquele mesmo ano, já tendo algum sucesso eleitoral no seu primeiro ano como partido constituído. Né? Sucesso que foi, obviamente, ampliado nas eleições seguintes, como a Aline bem disse, sobretudo pela questão da crise dos refugiados. Né? O AfD se beneficiou de uma forma relevante da centralidade da questão dos refugiados e desse debate, né, do interesse público em torno da questão dos refugiados, para se consolidar eleitoralmente, né, como uma força relevante, política relevante, né, no cenário nacional, porque é importante ressaltar que nacionalmente, né, a política alemã ela é estadual e ela é extremamente regionalizada, então você tem partidos que muitas vezes não têm representação nacional, mas que são relevantes em contextos regionais, mas nacionalmente não havia no parlamento alemão uma alternativa à direita da CDU. Né? Então, foi justamente isso que acabou levando uma parte do eleitorado a votar no AfD, porque o AfD se colocou politicamente como esse representante mais à direita da CDU num primeiro momento, que acabou levando uma parte da própria CDU
a sair do partido e se juntar ao AfD, e uma parte dos tradicionais eleitores da CDU, e também de pessoas que estavam desengajadas com a política, e isso é muito importante ser colocado, né? O voto na Alemanha não é obrigatório, e houve uma participação massiva de pessoas que tradicionalmente não votavam e que votaram pela primeira vez em muitos anos, justamente na AfD. Né? Então, ele é um partido bastante peculiar nesse sentido, mas que veio justamente ocupar esse espaço dentro da política alemã, mais à direita de uma CDU que, como a Aline também bem disse, veio se centralizando, né? veio se tornando cada vez mais centrista, sobretudo devido à necessidade da construção de coalizões. Né? A grande coalizão com os social-democratas. Né? Exatamente, que é um partido de centro-esquerda. Né? Então, diante da necessidade de formar essa coalizão para, enfim, tornar a Alemanha governável, né, para formar uma maioria no parlamento, houve essa necessidade da CDU ao longo dos anos de se moderar, né, de se tornar menos conservadora e menos radical, sobretudo em pautas como a questão do euro, a questão dos costumes. Então, a AfD surge mais ou menos nesse contexto. E, por outro lado, talvez até, no caso, só para aproveitar o gancho, dos democratas cristãos, ou social-cristãos, né, quando a gente pensa lá na Baviera, ocupando uma parte do espaço que foi da social-democracia. Né? Na verdade, se a social-democracia puxou a democracia cristã para o centro ao fazer essa aliança, ela também acabou perdendo um pouco de espaço no cenário, porque justamente, digamos, cedeu terreno, né? Não foi só uma coisa de gravidade, né? De puxar o outro, mas foi de abrir espaço para o outro entrar no seu campo, né? Sim, o Partido Social Democrata foi um dos principais perdedores, né, desse processo de centralização da CDU, né, e de radicalização da AfD. Perfeito. Né? Aline, De fato, foi um dos partidos que mais prejudicou. Aline, uma coisa importante, né? Essa guinada, né, ela tem uma oportunidade, no caso da AfD, dessa crise dos refugiados, né, e da chegada deles e da abertura maior da Alemanha promovida pela Merkel aos refugiados, como vocês dois aí colocaram. Agora, é um partido que no começo ele ganha terreno não como um partido radical de direita, né, mas como um partido moderado de direita. Você pode explicar um pouco como é que se dá essa mudança? E eu ainda deixo no ar aquela pergunta, né, se hoje a gente pode chamá-los ou não de neonazistas. De fato, porque na Alemanha, partidos extremistas eles são proibidos constitucionalmente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que existe uma cláusula de barreira de 5% para entrada no parlamento. Antes da AfD, já existiam outros partidos de extrema-direita ou neonazistas. Existem ainda, mas eles não atingem, até hoje não haviam atingido essa cláusula de barreira. Então, a AfD foi novidade também nesse sentido. Foi o primeiro partido novo a entrar no parlamento desde 1990. Tem a cláusula de barreira de 5%, né? Desculpa, só para comentar. Isso, exatamente. De 5%, nacionais, dos votos nacionais, né? Exatamente. Então, a AfD foi o primeiro partido desde os anos 90 a conseguir, um partido novo, a entrar no parlamento. Inclusive, sobre esse sucesso, tem alguns autores que apontam que talvez se a AfD tivesse sido gerada já com essa plataforma de hoje, talvez ela não conseguiria ter o resultado que teve, apesar da circunstância com a saliência do tema da migração ter favorecido essa emergência. Por quê? Porque parece que um dos fatores que permitiu o crescimento da AfD foram esses que eu falei, foi o perfil moderado do partido de centro-direita no início, a presença de personalidades com alguma experiência política, então que já sabiam um pouco como jogar o jogo, as regras, tinham grana e status social para participar das eleições e para instalar filiais dos partidos em todos os estados, e no início eles fizeram um esforço de não se associar a grupos extremistas. Então, a direção do partido era moderada e não se aliava, não tinha nenhuma relação com grupos extremistas. Mas isso foi mudando, como a gente falou, em parte por causa do perfil do eleitorado,
em parte por causa da oportunidade que esse tema da imigração gerou, e a AfD abraçou esse tema, né, ganhou o que a gente fala em inglês ownership, ganhou propriedade sobre esse tema. Hoje é visto como o partido mais preparado para lidar com esse tema. Mas essa questão conjuntural é importante porque, em geral, comparado com outros países da Europa, a Alemanha aceita bem a imigração. Não é um país que tem fortes percentuais, fortes setores da sociedade contra a imigração. E, geralmente, a imigração não é o principal tema. Por exemplo, nesse ano agora, o principal tema, número 1, é o Covid, né, na preocupação dos eleitores, e o segundo principal tema, que ultrapassou a imigração desde 2019, é a mudança climática. Então, esse é um tema forte na agenda hoje na Alemanha. Essa radicalização da AfD, então, ela se deu, pela prevalência, pela força que a ala mais radical do partido ganhou, que é a chamada Der Flügel, que é a asa, traduzindo literalmente para o português. Essa ala mais radical, ela ganhou força dentro do partido. Eu acho que, de certa forma, porque a aposta que ela fez em 2015 em focar no tema da imigração deu certo, né? Trouxe frutos eleitorais, então ganhou uma legitimidade dentro do partido, mas também houve um processo de exclusão das lideranças moderadas e da ala mais moderada. E o segundo fator, eu acho também que isso tem uma certa semelhança com a extrema-direita em outros países, inclusive no Brasil. Parece-me que a AfD fez um uso das redes sociais que os outros partidos ainda não fizeram. E isso foi importante para ela sentir um pouco o clima do debate, identificar pautas que ainda não tinham sido abraçadas pelos partidos tradicionais, e é um ambiente que basicamente não tem moderação, né? Não tem nenhum tipo de intermediação. Então, foi um ambiente, as redes sociais foram um ambiente que favoreceu também a AfD, inclusive em 2013, acho que em 2015, e inclusive até hoje, a AfD tem mais seguidores no Facebook do que a CDU e o Social-Democratas somados. Interessante, então, ela tem né? uma presença nas redes sociais que é importante. Esse estado de natureza, né, das redes sociais no seu início parece que favorece muito esse perfil de partido, de político, né? A gente viu isso na eleição do Bolsonaro, vê nesse caso aí da AfD na Alemanha. Agora, uma coisa também interessante, né, é esse começo como moderado e essa radicalização posterior, que lembra muito também aquela situação do Viktor Orbán na Hungria, né, que também até tinha uma passagem anterior, né, pelo governo como uma figura moderada, né, um centro-direita, talvez até centrista puramente, e volta desse jeito que a gente conhece hoje, né, como um populista super autoritário, né, aliás, em certa medida responsável por cunhar a expressão democracia iliberal, né, ele se jacta, né, de ter criado uma democracia liberal. Vinícius, você quer comentar também um pouco essa questão aí de onde está situado o AfD, ou a AfD, nesse espectro aí político alemão? Por favor. Claro. Sobre a questão de qualificar a AfD como um partido neonazista, esse é um debate que guarda várias semelhanças, né, com o debate que se tem no Brasil hoje sobre qualificar o Bolsonaro como fascista ou não, né? Olhando para a realidade alemã, para a realidade política alemã, né, a gente observa que tem partidos que são muito mais radicais do que a própria AfD. Né? Então, eu sou um pouco cético em relação a qualificar a AfD puramente como um partido neonazista, porque isso geraria uma dificuldade em qualificar partidos como o NPD, né, que é o Partido Nacional Democrático, se não me engano, é a sigla em português, que é um partido efetivamente neonazista, né? Nesse caso, é um partido efetivamente neonazista. Mas ele é ilegal ou legal? Ele é ilegal, ele foi considerado ilegal na Alemanha. Mas ilegal? Operou ilegal. Ele foi considerado ilegal, mas ele operou dentro da legalidade durante vários anos, até que foi tomada uma decisão pela Corte Constitucional Alemã de proibi-lo.
né? Porque justamente a Aline já mencionou essa questão, né? A legislação alemã ela faz uma distinção entre a direita radical e a extrema direita. Inclusive a conceituação que é utilizada hoje muito comumente por autores como Casmud deriva justamente dessa distinção na legislação alemã que estabelece uma diferença entre direita radical, que seria uma ultradireita, uma forma de atuar dentro dos mecanismos da política institucional, então, através da construção de partidos e da participação em eleições, mesmo que ideologicamente, né, esses movimentos também sejam contrários aos princípios da democracia liberal. Então, existe uma afinidade ideológica entre a direita radical e a extrema-direita, porém, os meios pelos quais elas buscam chegar ao poder são diferentes, né? A direita radical através da política institucional e a extrema-direita, sobretudo, através da violência, né? Essa é a principal distinção que a legislação alemã estabelece para qualificar um partido ou um movimento como de direita radical ou de extrema-direita, né? Então, esse é um debate, obviamente, que acho que não existem respostas prontas, né, se é pertinente ou não, mas geraria uma dificuldade de qualificação, sobretudo quando a gente avalia esses movimentos mais radicais, mais extremistas dentro da política alemã, que se constituíram na década de 90, né, como partidos políticos e disputaram eleições locais. No caso do NPD, se não me engano, ele não chegou a ganhar nenhum tipo de representação a nível regional, mas é o principal partido, né, sempre que vem à mente o debate sobre neonazismo, é o principal movimento / partido que é evocado nesse tipo de debate, né? Então, minha posição seria, obviamente, é um partido que flerta com vários elementos do neonazismo, que flerta com o nacionalismo, com o militarismo, com a xenofobia, com a eugenia, vários princípios que a gente tradicionalmente associa ao nazismo da década de 30, mas que busca, de certa forma, se distanciar, pelo menos de forma explícita, né, dos movimentos neonazistas, para manter algum grau de legitimidade institucional e evitar cair justamente nessa distinção que a legislação alemã estabelece, que levaria potencialmente a uma proibição, né? Agora, hoje é uma investigação, né, sobre a AfD na Alemanha a respeito justamente do que, vamos dizer, seria esse seu caráter mais radical, me corrija se eu estiver enganado, dos laços também com o PEGDA, né, que enfim, é uma organização considerada uma organização, aí, digamos, extremista propriamente dita. Como é que essa questão desses laços com essas organizações, eventualmente da presença de algumas figuras, ao menos, dentro do partido, que sejam considerados até pelo sentido da lei extremistas, explica por que essa investigação está em curso? O que a gente pode esperar disso? Aline, se quiser começar falando. Rapidamente, depois eu passo para o Vinícius. De fato, o primeiro foi o Der Flügel, essa ala, a ASA, que foi colocada sob potencial observação pela agência de inteligência alemã, e depois o partido inteiro, a partir de 2019, se eu não me engano. Bom, o partido fala o quê? Que é perseguição política, principalmente considerando que esse ano tem eleição. Então, a Corte, por outro lado, de Justiça, ela tem a possibilidade de observar o partido, inclusive a comunicação e etc., os grupos que são associados ao partido e atividades desses grupos, mas, por enquanto, ela está deixando isso um pouco no ar esse ano, justamente por causa das eleições, e a AfD entrou com recurso jurídico contra essa ação. Então, por enquanto, a Justiça está um pouco reticente em ser muito explícita em relação a estar ou não observando, qual tipo de conclusão já pode tirar, se já pode classificar o partido como uma ameaça ou não, por causa das eleições. Então, eles vão autorizar, né, e não vão interferir na participação da AfD na eleição esse ano. Vinícius, por favor. Eu diria que, novamente, a gente pode fazer um paralelo com o caso brasileiro, né? A AfD, ela não se coloca explicitamente como um partido que tem conexões com o neonazismo, mas ela sinaliza a todo momento uma certa simpatia
com o intuito justamente de atrair essa parte do eleitorado, né? A gente pode enxergar isso no caso brasileiro, por exemplo, naquele caso emblemático do Felipe Martins, né, do gesto que fez no Congresso. A gente não vê o Bolsonaro abertamente se vinculando a grupos neonazistas ou neofascistas, mas a gente vê que o governo constantemente manda sinais para esses grupos no sentido de angariar apoio e se colocar também como representante desses grupos dentro da política institucional, né? Eu diria que o AfD adota uma postura semelhante. Ele se distancia, quando confrontado ele nega, porém ele envia sinais constantemente para esse segmento do eleitorado. Apito de cachorro, a gente pode dizer? Exatamente, ele usa essa estratégia do apito de cachorro com bastante frequência para justamente atrair grupos como o Pegida, populações mais radicalizadas, insatisfeitas com a questão migratória, né? A gente tem já uma literatura bastante consolidada a respeito da relevância dessa ansiedade cultural, sobretudo no leste da Alemanha, né? Porque isso é uma distinção importante que existe aqui. A gente tem a antiga Alemanha Oriental como um dos principais, como uma das regiões onde a AfD teve maior sucesso eleitoral, né? Em comparação com a antiga Alemanha Ocidental. Então, a gente tem essa discrepância regional na votação. E pesquisas de opinião mais recentes, conduzidas nas últimas eleições, né, mostram que essa ansiedade cultural em relação à imigração, a sensação entre os cidadãos da antiga Alemanha Oriental, ainda, né, quase 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, de que são cidadãos de segunda classe, né, existe um certo sentimento de que eles são cidadãos de segunda classe. Então, toda essa ansiedade funciona como um preditor do voto para a AfD. Interessante. Agora, uma coisa, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu essa semana um artigo muito bom no El País, aqui em português, né, de 2 pesquisadores brasileiros sobre a relação da AfD com a questão judaica, vamos chamar assim, né? E aí eles mostram uma pesquisa que foi feita com vários partidos alemães sobre uma série de temas que seriam temas sensíveis em relação a esse histórico alemão, né, do passado nazista e particularmente questões relacionadas a Israel, e mostrava que a AfD acompanhava os partidos mais tradicionais em todas as questões no que se refere, por exemplo, às relações com o Estado de Israel, aos interesses do Estado de Israel, por aí vai. Quando entrava no tema do reconhecimento do Holocausto, enfim, todas as coisas mais relacionadas ao passado histórico alemão, mudava o tom, né? E chamou muita atenção quando essa deputada, Beatrix, qual é o sobrenome dela mesmo? Beatrix Storch, né? Eu não sabia como pronunciar esse Storch do final, o alemão não é fácil. Mas enfim, quando a Beatriz Storch esteve aqui e ela sentou ali com o Eduardo Bolsonaro, né, ela mais um outro representante do partido, não lembro se era o seu marido ou não, havia sobre a mesa, era o marido, né? Havia sobre a mesa uma bandeirinha de Israel, né? E isso foi algo que chamou a atenção, porque, falei, bem, mas essa pessoa desse partido, com esse passado, sentada junto com o filho do Bolsonaro, com a bandeira de Israel, que virou um símbolo em manifestações bolsonaristas no Brasil, desde, enfim, acho que ainda durante a eleição, né? Não estou nem pensando já no Bolsonaro pós-governo, até desde antes da eleição essas bandeiras apareciam. Como é que é esse tema da relação, digamos, com esse passado, da relação com os judeus em particular, porque a gente sabe que anti-islâmicos são, até o PEGDA é um claro exemplo disso, mas existe uma outra história aí, né? Como é que isso pode ser pensado? Aline, se quiser falar primeiro. Bom, a AfD está sempre numa situação complicada e muito delicada em relação a esse tema. Em relação ao Islã, ela é explicitamente islamofóbica, né? Contra muçulmanos, principalmente contra imigrantes das regiões dos países árabes, mas fala pouco, pelo menos, por exemplo, no seu manifesto eleitoral, fala pouco de relações com Israel e fala pouco sobre os judeus, a situação dos judeus na Alemanha. Mas, de vez em quando, tem os elementos antissemitas. Então, por exemplo, nesse último
no manifesto da AfD dessa eleição, desse ano, eles falam um pouco assim demais sobre comida, alimentação, como um elemento que distingue a cultura, né, a identidade nacional alemã, por causa do consumo de salsicha, porco, etc. Joelho E como de que isso Einstein. contrasta... Oi? Einstein. Joelho de porco. Como que isso contrasta com a alimentação e os costumes dos muçulmanos e dos judeus. Então, eles defendem, por exemplo, não tem que ter isso de Veg Day, porque isso não tem nada a ver com a nossa cultura. Eles defendem diminuição da importação de determinados alimentos que são consumidos por muçulmanos e judeus. Então, é nesse sentido que aparece um pouco essa discriminação, né, dos judeus. Mas, assim, tem eventos eu não sei como que isso é tratado na historiografia, mas tem eventos de lideranças do partido, como aquele Bjorn Höcke, que é o líder na Turíngia. Ele é historiador, professor de história, e ele tem várias falas defendendo uma forma alternativa de se ler a história da Alemanha, e eles têm muito tem eventos em que eles defendem que o Holocausto, a Segunda Guerra, foram apenas um parêntese, uma coisa mínima assim, né, na história da Alemanha. É isso o que aparece assim, mais explicitamente. Interessante. Vinícius? Esse é um tema bastante delicado, né? Que entra um pouco nesse debate da tentativa da AfD de não se associar explicitamente a movimentos de extrema-direita. Né? Então, existe uma tentativa de evitar a temática dos judeus por parte do partido, mas, como a Aline bem disse, isso transparece, né? Um certo antissemitismo transparece em alguns momentos, mas certamente é algo que o partido tenta evitar, justamente para não evocar essa associação com o nazismo, que poderia levar, por exemplo, à qualificação do partido como um partido extremista e a sua eventual proibição. Então, o partido tem uma certa cautela nessa temática, mas a associação com o Estado de Israel também serve um outro propósito, né? Que é justamente o propósito de rejeição, né, ou de construção de uma oposição entre uma cultura judaico-cristã, alemã e europeia, que é construída em oposição ao Islã. Né? Então, parte do discurso islamofóbico da AfD passa pela construção de uma ideia de uma Europa homogênea, judaico-cristã, que deve ser defendida, né? Que está sendo invadida, né? Por entes externos a essa cultura, nomeadamente os muçulmanos, e que precisa ser protegida e defendida. Né? Então, existe também a criação, a associação com o Estado de Israel também cumpre essa função. Isso vale também para o caso do Viktor Orbán. Com os países islâmicos, com os palestinos e tudo mais, né? Exatamente. Ele cumpre também essa função na Hungria, né? A noção de um passado judaico-cristão em oposição ao Islã, né? A construção de uma Europa judaico-cristã em oposição ao Islã. E cabe, no caso específico da Beatrix von Storch, mencionar que ela é de uma ala ultraconservadora cristã dentro da AfD. Né? Então, esse é um tema particularmente importante para ela e para um segmento dentro da AfD que adota uma espécie de cristianismo ultraconservador. Interessante. Agora, será que é por aí que se deu, em boa parte, o nexo desse pessoal com o bolsonarismo? Né? Porque a gente sabe que, enfim, até o caso que eu mencionei há pouco da bandeirinha de Israel sobre lá a mesa do Eduardo Bolsonaro, né? Essas menções que se faz no meio bolsonarista tão frequentemente, também a tradição judaico-cristã, as menções, inclusive ao período medieval, né? Como um período de glória, aos cruzados e por aí vai. Dá para imaginar que é por esse caminho que, digamos, a Beatriz von Storch chegou no Brasil e foi procurar os bolsonaristas? Ou tem outros motivos que talvez ajudem a entender isso? Aline? Bom, eu acho que, por um lado,
faz parte de uma tentativa do partido, da AfD, de mostrar que tem redes, né, que conseguiria dar conta de governar ou de ter uma posição mais importante assim, nas próximas eleições. Por outro lado, essa direita radical não tem mais o Trump, né, como prêmio, como articulador central e como expressão da própria legitimidade e sucesso. Então, meio que sobrou o Bolsonaro, mas, assim, eu vejo como um encontro de párias, porque a AfD na Alemanha é um pária hoje, então, por exemplo, nenhum dos outros partidos com chance de ganhar cadeiras, aliás, nenhum vai fazer aliança com a AfD, todos já se comprometeram a não cooperar com a AfD. Então, a AfD na Alemanha, apesar dela ter crescido, né, e ter sido surpreendente esse crescimento, eu acho que ainda é um partido de nicho, assim, é um partido bem radical. Não existe, por enquanto, uma possibilidade viável dela se tornar majoritária, sabe, liderar um processo de negociação de coalizão. Nesse momento não tem isso, que é diferente, por exemplo, da situação da França, né, com o Rassemblement National hoje, que fez um movimento contrário da AfD. O Rassemblement National, que chamava-se Front National antes, ele nasceu de uma união de vários grupos extremistas e foi se moderando ao longo do tempo para conseguir chegar hoje ser viável, né, a disputar segundos turnos de eleições presidenciais, que é a principal eleição na França. Mas, então, eu acho que foi um encontro de párias e essa agenda dos costumes, religião, família, esse modelo de família tradicional é importante. A agenda anticlimática e antiambientalista também é algo que une esses dois párias, porque na Alemanha a AfD é claramente cética em relação à responsabilidade do ser humano na provocação das mudanças climáticas e defendem, por exemplo, defendem a promoção de veículos, carros e motos e não querem a saída gradual da energia nuclear. São contra o uso de energias renováveis. E outro ponto também nessa agenda de cultura, de costumes e religião, é o aborto, né? Os dois lados são contra o aborto e essa agenda de gênero também, né? Que eles chamam de ideologia de gênero. Então, a AfD, assim como o Bolsonaro, é contra a educação, né, das crianças ou discussão sobre diversidade e gênero nas escolas. E acho que o último ponto é que interessante também, e apareceu no manifesto da AfD para essas eleições, é que a AfD considera que grupos, organizações de extrema esquerda deveriam ser caracterizadas como organizações terroristas. Isso é o que aparece também, mas eles falam só do extremismo de esquerda. O de direita não é uma ameaça para o país. E isso aparece também, né, com o Trump, com os Antifa e também no caso do Bolsonaro. Muito bem. Vinícius? Não, acho que a Aline já falou praticamente tudo, né? Sem dúvida, essa questão da religiosidade associada à pauta dos costumes, ela faz parte do nexo entre a AfD e o bolsonarismo, né? Mas essa visita cumpre essencialmente dois papéis, acho que tanto para Bolsonaro como para a AfD. O primeiro, de legitimidade internacional, mostrar que tem parceiros em países, no caso do Brasil principalmente, países desenvolvidos, sobretudo com a saída do Trump, né, que também foi a gente não mencionou, mas foi um aspecto muito importante desse processo de ascensão e radicalização da AfD, porque conferiu uma legitimidade para os partidos de direita radical, né, e de extrema direita na Europa muito grande,
né? Os Estados Unidos ainda é visto, sobretudo por esses partidos, como uma espécie de modelo de democracia, e se no modelo de democracia é permitido e é possível que alguém como Donald Trump chegue ao poder, então aqui também é. Então aqui na Europa também isso também deveria ser possível. Então esse aspecto de legitimidade foi muito importante. Com a saída do Trump, o Bolsonaro acaba sendo o aliado óbvio dentro das Américas, né? O único representante dessa direita radical populista que está num governo de um país com algum tipo de relevância internacional. Então, ela cumpria esse papel, né, o de conferência de legitimidade, tanto para Bolsonaro quanto para a AfD, mostrar para o mundo que existem parceiros internacionais em outros países e que esses partidos e esses governos não estão isolados, né, não ficariam isolados, no caso da AfD, numa eventual eleição, e também uma sinalização para um determinado grupo de eleitores, né? No caso do Bolsonaro, sobretudo a ala mais radicalizada, neofascista, neonazista do seu eleitorado, que enxerga, né, nesse encontro uma espécie de legitimação das suas ideias dentro do governo. Então, acho que tanto para a AfD quanto para Bolsonaro, esse encontro cumpre essas duas funções, né? E o nexo entre esses dois partidos está nesses dois objetivos: o da legitimidade, demonstrar que não é simplesmente um pária e está completamente isolado, sinalizar para uma parcela do eleitorado que esse governo ou esse partido os representa. É interessante que o Bolsonaro hoje está sem partido, né? Os filhos dele entraram aí no Republicanos, agora sinalizam ir para o PP, a gente não sabe muito bem para onde vão, para o Patriota, na verdade entraram depois no Patriota, e ao mesmo tempo o Bolsonaro tem portas abertas no PTB, né? Do Roberto Jefferson, que anda bem, eu diria, alucinado, para usar uma expressão moderada, e que esses dias, inclusive, abriu também as portas do PTB para os integralistas, né? São um grupo pequeno, mas acho que, simbolicamente, em particular, isso é muito importante, né? Ou seja, ele abriu a porta para aquele que é reconhecido como o tradicional movimento de coloração fascista no Brasil, né? E talvez seja um partido onde o Bolsonaro tenha menos dificuldades de entrar, né? Porque o PTB é muito grande, tem muito... O PTB não, desculpa, o PP. O PP, né, o Progressistas, é muito grande, tem muito cacique. O Patriota é muito pequenininho, talvez não ajude muito. O PSL, ele arranjou confusão com o primo aí do Vinícius, né? Brincadeira. Com o Bivar. E, de repente, o PTB, que é um partido menor, o Roberto Jefferson está completamente doido, fica mais fácil, né? Mas a gente não sabe se ele vai se juntar aos integralistas lá dentro, né? Agora, eu queria aproveitar um gancho de uma coisa que a Aline mencionou, né? Ela falou da Frente Nacional, que virou reunião nacional, né? Agora... E a Frente Nacional, o partido do Orbán, né, na Hungria, né, o partido também do governo de extrema-direita, ou de ultradireita, podemos assim dizer, populista, na Polônia. Como é que se dá, nesse contexto europeu, né, e agora, já que o Trump está fora, né, essas relações entre essa extrema-direita alemã e esses outros grupos, ou de extrema-direita, ou para usar realmente a distinção lá do Casmud, de direita radical em outros países da Europa, né? Porque, assim como a gente pensa nesse vínculo que foi estabelecido com o bolsonarismo no Brasil, o Brasil é um país grande, o Bolsonaro, portanto, é um governo, talvez seja o extremista de direita que governa mais gente no mundo, né? Eu acho que esse é um ponto importante a ser considerado, mas olhando um pouco mais para esse contexto europeu, se vocês quiserem mencionar também, claro, para fora disso, mas eu estou pensando agora nesse primeiro momento no contexto europeu, como é que se dá essa relação entre os partidos de extrema-direita? Bom, de vez em quando esses líderes desses partidos de direita, populista radical, eles se reúnem para algum evento, alguma conferência, tiram umas fotos para mostrar que tem essa legitimidade, tem esse apoio mútuo. Mas eu acho que um dos lugares que a gente pode olhar para tentar entender a relevância dessa aliança é o Parlamento Europeu. E, na verdade, no Parlamento Europeu, até hoje, todos esses partidos classificados como de direita populista radical, eles ainda não conseguiram formar um único grupo, um único grupo de partidos no Parlamento Europeu. Hoje eles estão distribuídos ali em dois principais grupos
Então, a AfD faz parte do grupo em que tem a Lega, do Salvini, o Rassemblement National, da Marine Le Pen, entre outros, e eles cooperam entre si, né, votam geralmente parecido no Parlamento Europeu, mas, fora isso, eles têm certa dificuldade em tomar atitudes conjuntas, eu acho que em parte por causa da própria agenda nacionalista, né, porque cada um tem que preocupar com a própria soberania nacional e com decisões que beneficiem mais o próprio país, e é difícil fazer isso no contexto da União Europeia. Eu fico imaginando, né? Uma internacional nacionalista é um oxímoro, né? Por uma enquanto, contradição ainda nos não termos. foi possível. Mas desculpa, eu te interrompi. Isso. Mas a gente vê cooperação que é mais efetiva em termos de impacto no Conselho Europeu, que é o que a Hungria e a Polônia fizeram, tentando bloquear aquele pacote de ajuda financeira em reação ao Covid, né? Então, eles têm algum efeito, sim, eles conseguem se articular até certo ponto, mas com limitações que eu acho que é muito em razão dessa agenda nacionalista. E também tem um estudo interessante, um livro sobre as alianças dos partidos de direita radical no nível europeu, e eles mostram basicamente que o cálculo para esses partidos entrarem ou não em determinadas alianças no nível europeu depende também do ganho que eles vão ter no nível doméstico, nas eleições nacionais, porque dependendo com qual partido eles se aliam no nível europeu, isso pode os tornar mais ou menos credíveis, né, ou viáveis a participar de uma coalizão no nível doméstico. Então, eles, às vezes, optam por não se associar a um determinado partido da direita radical de outro país, porque isso pode ser mal visto e trazer mais perdas do que ganhos para eles. Vinícius? Não, exatamente. A nível europeu, né, a gente enxerga algumas diferenças relevantes entre esses partidos que dificultam a cooperação entre eles a nível europeu. Por exemplo, a gente tem no Rassemblement National e no AfD exemplos de partidos que são pró-Rússia, né, que enxergam na Rússia um aliado potencial para um enfraquecimento da União Europeia enquanto instituição. Né? Então, são partidos que se conectam nesse aspecto, mas diferentemente do caso da extrema-direita na Polônia, que tem uma postura anti-Rússia, né? Justamente por toda a questão ali de fronteira, o tema da Ucrânia, são temas que são bastante caros para essa extrema-direita polonesa e que geram uma divergência entre, por exemplo, a AfD e o PiS, né? o partido de extrema-direita da Polônia. Contudo, existe uma tentativa de construção de cooperação. Né? Recentemente, inclusive, a Marine Le Pen lançou um manifesto que foi assinado pelo Orbán e também pelo Salvini, como uma espécie de pontapé inicial justamente para a formação de um grupo dentro do Parlamento Europeu desses partidos de extrema-direita. Né? Curiosamente, o AfD não é um dos signatários, não foi um dos partidos que assinou esse documento, pelo menos não ainda. Né? Mas ele não é rejeitado pelos outros. É uma opção Oi? dele não assinar. Ele não é rejeitado pelos outros, é uma opção dele não assinar? Você não sim, sabe sim, é uma opção dele não assinar, pelo menos por enquanto, né? Isso pode mudar nas próximas semanas, o AfD pode decidir assinar esse documento, mas isso geraria um problema justamente porque já existe um grupo consolidado, do qual a AfD faz parte dentro do Parlamento Europeu, que é um grupo minoritário, e a debandada da AfD para esse novo grupo formado aí por Le Pen, Orbán e companhia, geraria um enfraquecimento desse grupo já existente, né? Então, decretaria praticamente o fim desse grupo, caso houvesse a migração de um dos membros importantes, que é o caso da AfD, para esse novo grupo parlamentar. Porém, a gente observa aí uma tentativa, né, de construção de uma coalizão, porque esses partidos, até não muito tempo atrás, estavam completamente fragmentados. Né? O próprio partido do Orbán fazia parte do EPP, que é o grupo de centro-direita do Parlamento Europeu, juntamente com a própria CDU da Angela Merkel. Né? Então, ele recentemente seria expulso, antes de ser expulso do grupo, ele saiu,
e agora está tentando construir essa aliança justamente para ultrapassar esse cordão sanitário, né, que foi criado no Parlamento Europeu, assim como nos parlamentos nacionais. Os partidos tradicionais evitam negociar com esses partidos de extrema-direita, também no Parlamento Europeu, os grupos políticos tradicionais evitam incluir os partidos de extrema-direita, tentam excluir, inclusive, né, ativamente excluir os partidos de extrema-direita dos debates relevantes e das comissões, né, dentro do Parlamento Europeu. Então, existe aí essa tentativa recente de criar um grupo exclusivamente de partidos de extrema-direita para tentar fortalecer a posição desses partidos dentro do Parlamento Europeu. Mas isso esbarra justamente em divergências como essa questão da Rússia, como outros temas específicos, a questão que a Aline levantou de como essa aliança seria encarada a nível nacional, né? Então, a formação desse grupo ainda esbarra nesses obstáculos. Parece um pouco aquela história do Groucho Marx, né? Eu nunca vou entrar num clube que me aceite como sócio. Então, eles têm uma dificuldade de criar uma entidade que os congregue a todos, porque pega mal, né? Se você aceita o cara do outro lado que aceita você e fica difícil. E eu fico ainda pensando, né? Você monta esse grupo em nível europeu, né? No Parlamento Europeu, mas quase todo mundo ali, se não todo mundo, tem uma agenda anti-europeia. Então, digamos, é um grupo que caminha para sua própria autodestruição, né? Eu ia comentar sobre isso, mas no sentido de que, mesmo nessa agenda, eles têm divergências. Apesar de todos esses partidos terem uma tendência eurocética, então eles são contra algum elemento da União Europeia ou contra a própria integração europeia, alguns querem sair completamente. Então, a AfD ela defende o Brexit, mas outros não. Então, a Rassemblement National na França não defende explicitamente a saída da União Europeia, apesar de defender uma reforma importante nas instituições europeias, e recentemente abandonou também a plataforma de saída do euro, que até então era parte do programa do partido. Justamente isso é importante de ressaltar, né, Aline? Houve uma mudança de posicionamento, esses partidos evoluíram ao longo dessa última década, né, e mudaram de posição. Por exemplo, o próprio Rassemblement National, à época do voto do Brexit, logo depois da eleição do Trump e do voto do Brexit, era extremamente favorável a uma saída da União Europeia e mandar tudo para o espaço, mas aos poucos essa posição foi se moderando, né, ao longo do tempo essa posição foi se moderando. Não é o caso do AfD, a AfD é um partido que defende essa postura eurocética mais radical. No caso do Rassemblement Nacional é interessante. E interessante essa postura em relação ao euro, né? Claro que em termos teóricos a gente já entende, né? Você ser contra uma moeda comum europeia e ser a favor da moeda nacional. Agora, se a gente pensa um pouco no peso da Alemanha no contexto do euro, não só pelo fato do Banco Central Europeu estar em Frankfurt, né? Com aquela imensa aquele imenso símbolo de euro no meio da praça ali na frente do Banco Europeu. A gente pode dizer que, de alguma maneira, o euro nada mais é do que o marco expandido para o resto da Europa, né? Porque foi o lastro na criação da moeda lá atrás, né? Quando a gente pensa nisso, o marco alemão foi, em boa medida, um impulsionador, o que, vamos dizer, foi um lastro prévio à constituição dessa grande moeda europeia. Era a moeda mais forte, né, dos países que entraram na zona do euro. Claro que o Reino Unido nunca entrou na zona do euro, mesmo quando estava dentro da União Europeia. Mas, e aí você podia imaginar, bem, conquistamos a Europa, monetariamente, pelo menos, né? Mas talvez isso não funcione do ponto de vista desse imaginário, né? Em relação mesmo a essa questão monetária, né? Curioso isso. Tudo bem. Gente, eu passo para vocês aí para a amarração final. Eu acho que a conversa está sendo muito interessante, mas deixo para vocês aí a conclusão e mais alguma coisa que vocês achem interessante acrescentar. Aline, por favor. Bom, talvez só chamar a atenção para esse fato de que esse ano vai ter as eleições, né, aqui para o Parlamento da Alemanha. É um ano de muita expectativa, porque é um ano que tem abertura, possibilidade de mudanças importantes. Vai ser a primeira vez que a Merkel não vai concorrer como líder da CDU e estará fora da liderança do país nos próximos anos, depois de mais de 15 anos. Por um lado,
a política alemã tem passado por maior volatilidade, né, nos últimos anos, e tem muito a ver com esse espaço que permitiu o crescimento da AfD, mas esse ano a gente tem que olhar muito também para os verdes, que pela primeira vez eles estão se projetando nas pesquisas como o segundo partido mais forte a um determinado momento. Inclusive, ultrapassaram a CDU nas intenções de votos, mas agora estão entre 20%. Então, a gente está com muita expectativa, assim, e há uma imprevisibilidade em relação ao qual tipo de governo que vai sair, né, dessas eleições, porque possivelmente vai ser uma quebra nessa tradição da grande coalizão do CDU com os social-democratas, mas há possibilidades. Então, assim, os verdes poderiam fazer uma aliança com a CDU, os liberais também poderiam entrar numa aliança como essa. Então, e a social-democracia? E a social-democracia depende. Depende. Eu acho que não é a primeira alternativa da CDU nesse momento. Pensei nos verdes. Se os verdes não seria poderiam possível, se juntar... mas apenas os dois, pelas projeções de cadeiras, nesse momento, não seria o suficiente para formar maioria. Então, poderia ser uma coalizão de esquerda com os verdes, né? Então, incluindo o Die Linke, que é a esquerda mais radical, que está à esquerda dos social-democratas. Então, incluiria o Die Linke, os social-democratas e os verdes, numericamente poderia ser possível. Outra opção seria os verdes, os liberais e a CDU, e, dependendo do número de cadeiras, a CDU com os social-democratas. Mas a AfD está excluída de qualquer possibilidade, né? Isso já foi anunciado pelos outros partidos. Aliás, eu fico pensando se depois desses desastres climáticos, né, que abateram a Alemanha nos últimos... Se próximas pesquisas não podem mostrar um crescimento dos verdes, né? Porque o tema ganha sensibilidade. Até no Brasil a gente falou muito do quanto isso, não só na Alemanha, né, em outros países da Europa, na China, coloca o governo Bolsonaro ainda mais como um pária, né, em função da posição dele em relação à questão ambiental. E aí, Aline, você mencionou essas pesquisas, né, que ainda não dão uma posição tão confortável para os verdes, né, mas fica imaginando, pode estar enganado, só especulando, mas se eles não podem ganhar algum fôlego, né, depois desse episódio, porque sensibiliza as pessoas, né? E aí é possível que o eleitorado olhe para eles de outra maneira. Eu acho que podem sim, e inclusive porque o candidato, o líder da CDU hoje, que é governador da região onde eu moro, a Nordrhein-Westfalen, onde ocorreu as enchentes, ele reagiu muito mal às imagens da enchente. Teve imagem vinculada na televisão dele dando gargalhada. Ele estava em outras conversas, mas no local das enchentes, e ele riu, e isso saiu na televisão e pegou muito mal assim, para ele e para o partido. Então, e ele que está na posição de substituir a Merkel, de sucessor da Merkel. Então, pode ser que isso, nesse sentido também, as enchentes dê um empurrão nos verdes, porque também a administração por parte desse governador não tem sido das melhores. E ele seria o sucessor na CDU, né? Na CDU. Aí fica difícil. Vinícius, por favor. Então, vou pegar o gancho do que a Aline falou, né, e citar também as eleições esse ano na Alemanha como o principal tema a ser observado, né? Não só por essa mudança que a Aline muito bem descreveu, da passagem de bastão dentro da CDU, né, para um candidato que é extremamente impopular. Então, sem dúvida, vai ser uma eleição atípica, né? A monotonia do que tem sido as últimas eleições, praticamente nos últimos 15 anos na Alemanha, né, onde a CDU tem ganhado com uma certa folga, mudando ali apenas quem vai ser o parceiro de coalizão, né? Já foi os social-democratas algumas vezes, o Partido Liberal em outra ocasião, mas, via de regra, em linhas gerais, o governo alemão tem se mantido relativamente constante, né? Então essa vai ser a primeira eleição em que a gente, de fato,
não sabe o que vai acontecer. E para além dessa questão da ascensão dos verdes, também é uma eleição para a gente monitorar a evolução da AfD, né? É um partido que vem se enfraquecendo nas eleições regionais dos últimos anos, mas a gente ainda não teve uma grande prova nacional para saber em que situação está a AfD do ponto de vista eleitoral, desde o último ciclo que elegeu novamente a Angela Merkel-Chanceler. Então também vai ser uma eleição interessante de se observar, para ver se a AfD ganha ou perde cadeiras, se eventualmente ela perde cadeiras o suficiente para sair do parlamento, né? De que forma os outros partidos vão responder a esses votos que a AfD eventualmente vai receber. Então, a eleição também vai ter esse aspecto relevante no sentido de entender qual é a situação da extrema-direita ou dessa direita radical populista aqui na Alemanha nesse momento. Então, sem dúvida, por diversos aspectos, uma eleição extremamente importante. Muito bom. Ótimo, gente. Quero agradecer muitíssimo. Foi super boa essa conversa, super esclarecedora. Aprendi um bocado aqui. Imagino que quem nos assistir no YouTube, que nos ouvir no podcast, vai aprender muito também com vocês. Então, deixo aqui meu muito obrigado e fecho aqui convidando, como eu sempre faço, as pessoas para não deixarem de se inscrever no canal, não deixarem de assinar o podcast, olharem também lá o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital, né? Toda semana tem um texto novo lá. E dizendo isso tudo, eu me despeço de vocês e até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.